A gente é treinado na escola a aceitar isso sem a mínima ideia do motivo pelo qual isso é verdadeiro. Que o aluno aceite isso, dependendo do nível e do grau de interesse da turma, e do aluno em particular, até se entende, mas os professores deviam saber, todos eles, porque para o caso de ter que explicar um aluno mais inteligente ou mais interessado em matemática que queira saber. A primeira coisa que tem que aprender é o que é uma parábola. Uma parábola o que é uma circunferência? Uma circunferência, a gente costuma encontrar a definição. Circunferência é o conjunto dos pontos equidistantes de um ponto chamado centro. Não, isso aí, essa definição está, que é a definição que todo mundo dá, não é correta, porque circunferência é um conjunto. Para dar um conjunto, você tem que definir a condição para que um elemento pertença a esse conjunto. Um ponto pertence à circunferência se ele cumpre essa condição. Não pertence se ele não cumpre. Qual é a condição? Que esse ponto seja equidistante do centro. Mas o que quer dizer um ponto equidistante do centro? Não existe. Não tem sentido. Equidistante é uma relação entre dois pontos. Quer dizer, dois pontos pertencem à mesma circunferência se eles são equidistantes do centro. Então, para você dar uma circunferência, você tem que dar o centro e o raio. Então, circunferência de centro O e raio R é o conjunto de todos os pontos do plano que distam de O exatamente, a distância desses pontos a O é exatamente igual a R. Então, isso é que é uma circunferência. A mesma coisa, para você dar uma circunferência, você precisa dizer qual é o centro e qual é o raio primeiro. Circunferência, não pode definir circunferência assim, tem que dizer circunferência de centro O e raio R é o conjunto dos pontos do plano que estão à distância R do ponto O, chamado centro. Mesma coisa, parábola de foco F e diretriz D é o conjunto dos pontos do plano que são equidistantes de F e de D. Porque nesse caso aqui, F é um ponto e D é uma reta. Então a gente tem para definir parábolas, sejam F um ponto e D uma reta. Que não o contém. Então tem que começar com um ponto e uma reta que não contém F. Então a parábola é o conjunto dos pontos do plano que são equidistantes de F e de D, sendo que a distância de um ponto a uma reta é o comprimento do segmento perpendicular baixado do ponto sobre a reta. Então o ponto da parábola, por exemplo, é um ponto que está à mesma distância de F e de D. Por exemplo, se eu baixar uma perpendicular de F sobre D, o ponto médio dessa perpendicular é necessariamente um ponto da parábola, porque ele é equidistante. Outros pontos são pontos que estão ao mesmo tempo. A distância desses pontos, de um ponto desse a F, tem que ser a mesma distância desse ponto a D. Um ponto P está na parábola quando essas duas distâncias aqui são iguais. Quer dizer, a distância de P a F é o comprimento do segmento de reta que liga P e F. A distância de P a D é o comprimento da perpendicular baixada de P sobre D. Então, os pontos da parábola, todos eles têm essa propriedade. A distância de um ponto desse a F é a mesma distância. Quer dizer, essa distância tem que ser igual a essa.
Então isso aqui é uma parábola. Então, isso aqui é uma parábola. Então, tem alguns pontos que são obrigatoriamente pertencentes à parábola. Ou melhor, só tem um ponto que é claramente pertencente à parábola, que é o vértice da parábola. O vértice da parábola é o ponto que ponto médio da perpendicular baixada de F sobre D. Esse aqui é um ponto que é chamado vértice da parábola. E a parábola tem uma reta chamada eixo da parábola, que é a perpendicular baixada de F sobre D. Todos os pontos da parábola são simétricos em relação a esse eixo. Quer dizer, se eu pegar um ponto, se esse ponto aqui estiver na parábola, o simétrico dele em relação ao eixo também está, por causa do fato óbvio que as distâncias são iguais. Muito bem. Então, aqui uma afirmativa. O gráfico da função quadrática é uma parábola. Primeiro caso, a função é f de x igual a x2. Isso é a função quadrática mais trivial que você pode imaginar. Então, o gráfico dessa função, eu afirmo que é uma parábola. Essa função, a gente tem a tendência de desenhar a parábola pequeno, um pedaço pequeno da parábola meio fechado. Quando a gente toma um pedaço pequeno da parábola, ela tem que ser bem aberta, porque ela está lá embaixo. E aqui ela é super aberta, ela é, nesse ponto aí, entre aspas, ela é horizontal. Existe uma ilusão de que há parábolas mais abertas ou mais fechadas. Você diz, ilusão não, por exemplo, isso aqui é uma parábola, isso aqui também é uma parábola, mas um é mais fechado do que o aberto. Não é. Aquilo ali não é uma parábola, aquilo ali é um pedaço da parábola. Se você olhar essa parábola que parece aberta, se olhar um comprimento maior, ela vai ser exatamente como essa aqui, só porque essa aqui está reduzida em tamanho. O fato é o seguinte, duas parábolas quaisquer são sempre figuras semelhantes, não existe parábola mais aberta ou mais fechada. O que acontece é que a gente tem uma ilusão porque a gente está olhando isso aqui com um certo grau de magnitude, isso aqui com um grau menor. Quer dizer, isso aqui está reduzida, um grau menor de expansão, quer dizer. Bom, deixa para lá. Então, provar que isso aqui é uma parábola. Se eu quero mostrar aqui o gráfico dessa função f de x igual a x2 é uma parábola, eu tenho que determinar qual é o foco e qual é a diretriz. Evidentemente, a diretriz não vai ser o eixo dos y, o eixo do x, o eixo das abscissas. A diretriz é o seguinte, eu tenho o foco em algum ponto aqui, vai ser, eu tenho que provar isso, e a diretriz tem que ser um ponto que está simétrico em relação a esse aqui. Aqui vai ser a diretriz D. E que ponto é esse? O foco. O foco vai ser o ponto 1, 0, 1 quarto. Outra vez vocês vão me dizer assim, você adivinhou por que é 1 quarto? Não é difícil, não é adivinhação não. Você pega um ponto da parábola, ou melhor, um ponto do gráfico, esse ponto do gráfico, ele é um ponto que tem abscissa x, se a abscissa dele é x, a ordenada obrigatoriamente é x2, porque ela está no gráfico da função f de x igual a x2. Então, se isso aqui, por exemplo, eu não sei que é 1 quarto, eu digamos que seja um valor desconhecido, p. Isso aqui vai ser, o comprimento vai ser x, o comprimento desse segmento aqui é a fórmula da distância entre dois pontos. Fica x ao quadrado, o quadrado desse comprimento vai ser x ao quadrado mais x2 menos p ao quadrado. E aqui vai ser o comprimento, a distância desse ponto, a diretriz vai ser o comprimento dessa perpendicular, que é simplesmente, eles têm a mesma abscissa, então a diferença é x2, isso aqui vai ser
Se isso aqui é P, isso aqui é menos P. Então, x2 mais P ao quadrado. Aí você iguala os dois, acha o valor de P, P igual a 1/4. Não vou fazer essa conta porque é uma conta extremamente banal, não quero perder tempo. Então, isso aqui é 1/4. Então, a parábola vai ter o foco igual a 1/4 e a diretriz o foco vai ser no ponto 0, 1/4 e a diretriz vai ser a reta horizontal y igual a menos 1/4. Então, se você calcular essa distância aqui, vai ser igual a essa distância aqui. A distância que eu digo é essa aqui toda. Ok? Então, a parábola é f de x igual a x2, foco 0, 1/4, diretriz é a reta y igual a menos 1/4. Tem que ser menos 1/4 porque a diretriz tem que estar equidistante. O foco e esse ponto aqui são equidistantes do vértice. Ok? Primeiro caso. Segundo caso, f de x igual a ax2. Mesmo raciocínio. Eu ponho aqui x e x2 aqui, ax2, vai ser um ponto do gráfico. Eu quero que esse ponto seja, achar uma altura aqui de tal modo que ele seja equidistante aqui. Então isso aqui vai ficar 1/4a. A mesma conta, é uma conta absolutamente banal, e menos 1/4a. Foco vai ser o ponto 1, 0, 1/4a, e a diretriz, naturalmente, y igual a menos 1/4a. Então, eu estou começando a tomar funções quadráticas mais gerais do que aquela inicial. Mas aquela inicial é a base de tudo. Então, esse 1/4 aqui, você tem que fazer a conta, mas uma conta absolutamente simples, que essa distância, a fórmula da distância entre dois pontos. Aqui nem precisa de fórmula da distância entre dois pontos. Ok? O terceiro caso depende da seguinte observação. O gráfico da função dada uma função f de R em R, o gráfico da função g de R em R, definido por g de x igual a f de x menos m, é obtido do gráfico de f mediante a translação horizontal que leva cada x em x mais m, para poder, quando eu subtrair o m, ficar o g de x. Quer dizer o seguinte, se eu tiver uma função qualquer, isso aqui é a função f, e se eu tiver um m aqui, essa for a distância, se eu tomar essa distância m aqui, então a função aqui no ponto x menos m é no ponto 0, então essa vai ser aqui, ó. Esse m está muito parecido com essa distância aqui. M continua m aqui.
Então eu desloco esse gráfico para cá. Isso aqui é a distância m. Essa aqui vai ser a função g. O gráfico da função g vai ser simplesmente eu pego o gráfico da função f e desloco de m unidades, o que é óbvio, porque isso aqui, quando eu desloco de m unidades, para quando eu subtrair o m, eu tenho x de novo. Por exemplo, se você pegar o gráfico de cosseno x é igual a seno de seno x, por exemplo. Seno x é igual ao cosseno de π sobre 2 menos x. Ou melhor, cosseno de π sobre 2 menos... Vamos deixar aqui escrito. 2 menos x. Mas o cosseno tanto faz π sobre 2 menos x como o cosseno de x menos π sobre 2. Porque o cosseno não liga para o sinal do cosseno de menos a é igual ao cosseno de a. Então, o gráfico do seno x é igual ao gráfico do cosseno x, só deslocado para a direita de uma distância π sobre 2. Ok? Então, o gráfico do seno é igual ao gráfico do cosseno. O que você tem aqui, o gráfico do cosseno, é uma coisa assim. E o gráfico do seno é igual ao gráfico do cosseno, só que o seno de zero é zero. É o mesmo gráfico, só que deslocado para a direita. O branco deslocando para a direita de uma distância π sobre 2 vai dar o verde. Então, o gráfico do cosseno, de um modo geral, o gráfico dessa função é obtido do gráfico de f mediante a translação horizontal. Assim, por exemplo, daí resulta imediatamente dessa observação simples, que a pessoa tem que aprender quando está treinando fazer gráfico de função, dessa observação simples de que o gráfico da função f de x igual a x menos m ao quadrado é uma parábola, é a parábola de foco. Qual foi o foco de f de x igual a x2? É 1 sobre 4a. Então, o foco dessa função a, x menos m, o foco é deslocar o 1 sobre 4a para a direita. No ponto F vai ser m, aqui. Direita ou esquerda, depende do m ser positivo ou negativo. Eu somo m. Eu desloco m e a diretriz, o foco m 1 sobre 4a, porque a translação é horizontal, então não vai alterar a ordenada de nenhum ponto. Quer dizer, aqui eu tinha... Horrível. Aqui é o gráfico de y igual a x2. Agora o gráfico de y igual a x menos m ao quadrado. Vamos supor que m seja positivo. Então, eu tomo a distância m aqui e faço a translação. Então, o foco que era aqui, ele passa para aqui. Vou botar o foco mais em cima. Ok? Então, esse aqui vai ser a abscissa M e a altura vai ser a mesma altura. Ok? E diretriz, bom, a mesma diretriz. É y igual a menos 1 sobre 4a. Ok?
Então agora a gente vê que a coisa está praticamente terminada. Que a quarta observação o quarto caso, o caso mais simples era esse, essa função quadrática. O segundo caso foi o caso da função ax2. O terceiro caso foi o caso da função ax menos m ao quadrado. E agora, o caso geral também se baseia numa observação de natureza bastante ampla, que é o seguinte: o gráfico, dada uma função f de R em R, o gráfico da função g de R em R, dada onde g de x é igual a f de x mais k é obtido do gráfico de f mediante a translação vertical que leva todos os pontos do plano, cada ponto aqui só soma k na ordenada. Quer dizer, se eu tiver, por exemplo, a função y igual a x2, o gráfico é esse. Se eu tomar x2 mais k, simplesmente eu somo k a todas as ordenadas, aí eu tenho um gráfico que é obtido dele por translação. Assim, por exemplo, daí resulta, logo, então eu tiro a quarta conclusão, que é geral, que é o gráfico. Mas essa afirmação aqui é óbvia, porque simplesmente eu peguei o gráfico de f de g de x, eu peguei todos os pontos do gráfico de f de x e somei k. K é f de x é a ordenada do ponto. O gráfico é formado pelos pontos x, f de x. Então f de x mais k. O gráfico da função f de x igual a x menos m ao quadrado mais k é a parábola de foco no ponto f igual a m 1 sobre 4a mais k e diretriz f y igual a k menos 1 sobre 4a. Fica mais bonitinho se eu escrever aqui k mais 1 sobre 4a. Comparando com a diretriz, k mais 1 sobre 4a e k menos 1 sobre 4a. Então, essa quarta afirmação, de acordo com a forma canônica que nós vimos, toda função quadrática tem uma forma canônica, mostra que o gráfico de qualquer função quadrática é uma parábola. O gráfico de qualquer função quadrática é uma parábola. Esse fato nos permite usar. É claro que essa parábola, eu estou desenhando sempre a parábola com abertura para cima, porque eu estou implicitamente supondo que o A é maior do que zero. Se o A for menor do que zero, vale tudo isso, mas com a parábola voltada para baixo. Quer dizer, então, o gráfico de uma função
quadrática é uma, digamos, com o A positivo assim, em que isso aqui vai ser K e o foco é esse ponto aqui, M, que é menos B sobre 2A, e aqui a altura é K, que a gente já sabe o que é K. K vai ser, K é 4AC menos B2 sobre 4A. Então isso aqui, essa distância aqui é 1 sobre 4A, então K mais 1 sobre 4A. Esse fato nos permite tratar de maneira analítica, ou seja, usando funções quadráticas, certas propriedades que eram bastante conhecidas desde a época da matemática de Arquimedes, Euclides, etc. Há inclusive uma história famosa de que Arquimedes conseguiu incendiar todos os navios de uma tropa, de um exército, um país que estava, era o norte da Itália, romanos, né, na tropa porque o sul da Itália pertencia à Grécia, e o norte pertencia aos romanos. E dizem que tem essa história de que o Arquimedes incendiou todos os navios usando o espelho parabólico. E o espelho parabólico tem a seguinte propriedade. Se você tem um espelho parabólico, quer dizer, o espelho parabólico é um espelho sob a forma de um paraboloide. O que é um paraboloide? Você toma uma parábola e faz uma rotação da parábola em torno do seu eixo, então isso gera uma superfície, que é uma superfície chamada paraboloide. Essa superfície é muito mais comum do que a gente pensa. Por exemplo, todas as lanternas têm, o fundo da lanterna é um paraboloide. Os faróis de automóvel, o fundo deles é um paraboloide. Os holofotes, paraboloide. As antenas parabólicas, principalmente, têm forma de paraboloide. Qual é a vantagem disso? É o seguinte, é uma propriedade chamada propriedade refletora da parábola. A propriedade refletora da parábola diz o seguinte, se nós temos uma parábola, aqui está o eixo, qualquer reta que seja paralela ao eixo, se imaginar que essa reta é a trajetória de um raio de luz, ela se reflete na parábola e vai incidir sobre o foco. Não importa qual reta é. Todas as retas que são paralelas ao eixo da parábola se refletem sobre a parábola de modo a incidir sobre o foco. Isso faz que, se você tiver, por exemplo, um espelho parabólico, isso funciona ao contrário. Quer dizer, aqui você tem, não funciona ao contrário não, funciona a mesma coisa. Tem os raios de sol que vêm aqui e os raios de sol todos se refletem aqui, não, de fato, no espelho parabólico é o contrário. Você tem os raios aqui, todos incidem sobre o foco e se refletem juntos aqui. Na antena parabólica é que você tem o seguinte, você tem um satélite, esse satélite está muito distante, de modo que as ondas de transmissão que se originam no satélite, elas atingem o espelho parabólico
se refletem nele, todas elas se refletem, se concentram no foco, e então aí esse foco tem uma antena de televisão e a antena recebe um sinal bem mais forte do que se fosse um raio somente. Então, qual é a propriedade refletora da parábola que dá origem a tudo isso? A propriedade refletora da parábola é o seguinte: todas as retas. Bom, considerando que... Deixa eu dizer o que... Considerando que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, isso significa o seguinte: se eu tomar esse ângulo sendo tomado em relação à tangente e à parábola, se uma reta é paralela ao eixo, esse ângulo aqui, que é o ângulo de incidência entre essa reta e a tangente, é igual ao ângulo de reflexão, que é esse ângulo aqui. E esse ângulo sempre vai cair em cima do foco. Quer dizer, esse ângulo aqui, que liga o foco ao ponto que você está considerando, é igual ao ângulo entre o raio de incidência e a tangente. Mas isso aí requer a definição de tangente e a propriedade e a demonstração dessa propriedade. A definição de tangente, no caso da parábola, é muito simples. A tangente é simplesmente uma reta. A tangente é a parábola, num ponto, é uma reta que não é paralela ao eixo e que deixa a parábola inteiramente em um dos seus lados. Tem um único ponto de contato com a parábola e a parábola toda fica do mesmo lado, toda ela do mesmo lado da reta. Então isso aqui é a tangente. Então, está provado aí no livro, vocês podem olhar, que a tangente tem a inclinação da tangente num ponto x, a x2 mais bx mais c, esse é um ponto da parábola. São as coordenadas de um ponto da parábola. A tangente nesse ponto tem inclinação 2ax mais b. Essa é a inclinação da tangente. Então você tem essa reta que passa por esse ponto com essa inclinação. Então você tem que demonstrar, para provar que essa é a inclinação da tangente, para provar essa afirmação aqui, tem que mostrar que a parábola está toda do mesmo lado dessa reta. Ou seja, que para qualquer ponto da parábola, você tem a ordenada do ponto maior do que a ordenada do ponto correspondente na reta. O ponto correspondente quer dizer o ponto com a mesma abscissa. Então isso está provado no livro, e já estamos bastante avançados na hora. Eu acho interessante observar que a demonstração é extremamente simples de um fato que é muito útil e que tem sua história, inclusive tem essa história de que Arquimedes incendiou os navios romanos que estavam sitiando a cidade de Siracusa, onde ele vivia. Isso, do ponto de vista teórico, é verdadeiro, mas do ponto de vista prático, há seríssimas dúvidas se havia tecnologia bastante para construir espelhos parabólicos com aquele tamanho. Outra coisa que não tem nada a ver com parábola é o fato de que a equação do segundo grau dá origem a uma série de problemas muito interessantes, muito bonitinhos, que vocês devem ter visto no livro Temas e Problemas Elementares, problemas de funções quadráticas, mas eu não consigo resistir à tentação de mencionar um que eu gosto muito por uma razão de natureza profissional, quer dizer, como profissional significa como professor do ensino médio. Que é um livro, é um problema, que é um de uma série de problemas
formulados no livro do Leonhard Euler, que foi um matemático suíço que morou a maior parte da sua vida, bem maior parte fora da Suíça, na Rússia e na Alemanha, que foi um dos maiores matemáticos de todos os tempos, é conhecido pela fórmula de Euler, o teorema de Euler para poliedros, etc. Mas que, além de ser um extraordinário matemático, ele era consciente da sua obrigação, do seu dever de ajudar os jovens a aprenderem matemática, e ele escreveu alguns livros, como, por exemplo, um livro de introdução à álgebra, muito interessante, que ainda hoje serve de base, embora as pessoas não digam, ou nem sequer saibam, de todo o desenvolvimento do ensino de álgebra. Então ele tem problemas de segundo grau, que são problemas interessantes. Um deles, esse aqui, que eu vou mencionar aqui, vou dizer como é que se resolve, e eu gosto dele por um motivo que eu vou dizer agora. É o seguinte, o problema é o seguinte, dois comerciantes, é claro que ele não pôs em termos de, a moeda na época não era nem hoje, nem nunca vai ser, a moeda real na Rússia, onde ele estava. Iniciam um negócio, abre uma empresa, com capital de, digamos, 100 mil reais. Um deles trabalha 3 dias por semana. Desse negócio. E o outro, 2 dias. Após algum tempo, dissolvem a sociedade e cada um deles recebe R$ 99 mil. Bom, agora a pergunta, qual a contribuição inicial de cada um? Qual foi a contribuição inicial de cada um deles? Como todos esses problemas de natureza prática e aplicações elementares da matemática, esse não escapa à regra, que é o seguinte, tem certas condições que são omitidas porque se supõem como óbvias, não precisa entrar em 1000 detalhes. Né? Um deles é o seguinte, o fundamental aqui é que está se partindo do princípio de que o trabalho de cada um dos negociantes tenha o mesmo valor que o outro. Os dois não tem um ganhava mais do que o outro, ganhavam iguais. Simplesmente um trabalhava mais do que o outro, por isso deve ganhar mais, porque correspondente ao fato de que ele trabalhava mais. Ok? Também é natural imaginar, isso aí não é necessário para
solução do problema, mas a gente pode perfeitamente imaginar que o que trabalhou 3 dias devia ganhar mais do que o que trabalhou 2 dias. Mas em compensação, ou melhor, talvez para compensar isso, o que trabalhou 3 dias entrou com um capital inicial menor do que o que trabalhou 2 dias. O que trabalhou 2 dias entrou com mais dinheiro, talvez, não sei, vamos ver. O fato é que quando terminaram a sociedade, cada um deles recebeu 99 mil reais. Esse 99 mil não é o lucro, é tudo que ele já tem, com o dinheiro que ele entrou e o dinheiro do lucro. Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o tempo que ele... Não interessa o tempo que durou a sociedade. Vamos supor que... Vamos chamar de dias... Vamos dividir o tempo que a sociedade durou em 5 partes iguais. E então um deles corresponde a ter trabalhado 3 dessas partes e o outro corresponde a 2 dessas partes. É a mesma coisa que supor... Vamos supor que eles trabalharam 5 dias. Eu estou chamando de dia aí 1/5 do tempo total do serviço. Então, vamos supor que eles trabalharam 5 dias, um trabalhou 3 dias, o outro trabalhou 2 dias. Quer dizer, a sociedade, digamos assim, durou uma semana, entre aspas, essa semana aí sendo o tempo todo. Ok? Então um trabalhou 3 dias, o outro trabalhou 2 dias. Então, o lucro de cada um deles... O lucro de cada um deles, qual foi o lucro? Por que eu estou interessado no lucro? Porque um dado fundamental é que os dois tinham que ter o mesmo lucro intrinsecamente. O lucro de cada um deles foi vou dar um nome aos bois. Suponhamos que aquele que trabalhou 3 dias entrou com o capital inicial X. O outro entrou, portanto, com 100 menos X. Ok? Porque o capital inicial foi 100, então se um entrou com X, o outro entrou com 100 menos X. Então o que trabalhou com 2 dias na semana entrou com X, 100 menos X. Ok. Agora, qual foi o lucro? No final. Foram, nessa ordem, o que entrou com X... lucrou, entrou com X, saiu com 99, foi 99 menos X. Quer dizer, o que ele saiu, menos o dinheiro que ele contribuiu. Então, e o outro foi, ele entrou com 99 menos o dinheiro que ele entrou, 100 menos X. 99 menos 100 menos X é X menos 1, respectivamente. Tem um bocado de aluno que não sabe o que significa respectivamente. Respectivamente significa mantendo a mesma ordem que eu vinha mantendo no começo. Eu comecei falando com X, então um que trabalhou X, o lucro dele foi 99 menos X, e o outro, que trabalhou 2 dias, o lucro foi 99 menos 100 menos X, que foi X menos 1. Agora, por cada dia de serviço, os lucros
por cada dia de serviço foram o 99, que entrou com 99 menos X, trabalhou 3 dias. Para ficar... Vou escrever 2 dias aqui para ficar da maneira como está aqui no meu livro, nas minhas notas, aliás. O outro que trabalhou 3 dias foi isso. O X trabalhou 2 dias por semana. Então, 2 dias por semana, então, o lucro dele por cada dia de serviço, eu vou supor que ele trabalhou 2 dias, o outro 3 dias, então, por cada dia de serviço, o lucro dele foi o lucro total dividido por 2 dias, então. E o outro era X menos 1, trabalhou 3 dias, X menos 1 sobre 3. Muito bem, até aqui não temos equação, ok? Agora, por cada real aplicado, quanto é que deu de lucro? Aí, por cada real aplicado, o lucro de um tem que ser igual ao lucro do outro, porque é o que eu disse, eles dois entraram numa sociedade igualitária. Não tem um com mais direitos do que os outros. Então, por cada real aplicado, os lucros foram quanto? 99 menos X, que é o que teve e trabalhou 2 dias, dividido pelo capital que ele aplicou. Então, esse é o lucro por cada real aplicado. E o outro foi X menos 1 sobre 3 vezes X menos 1, que é o capital que ele empregou. E esses dois números são iguais. Aí é que está o ponto da questão, está aí. Você perceber que essa igualdade que não está dita no enunciado do problema, se pressupõe, já que não está dito nada ao contrário, que os dois têm, por real aplicado, o mesmo lucro, dependendo do tempo que trabalhou. Por isso que esses dois são iguais. Isso aqui não parece, mas essa igualdade é uma equação de segundo grau. Essa equação, se você eliminar o denominador e fizer as continhas simples, dá x2 menos 595x mais 29.700 igual a zero. Isso aí é uma perversidade do Leonardo Euler, que tinha uma capacidade extraordinária de fazer conta e botou um problema no livro dele, cuja solução envolvia resolver uma equação de segundo grau com esses dados, que é uma situação... O pior é o seguinte, que no livro dele não dá a resposta. Simplesmente diz isso aí, resolvendo essa coisa. Dá a resposta sim, mas resolvendo encontramos tais e tais resultados. Não diz como. Existem várias maneiras de tentar resolver. Uma dessas maneiras é na marra, aplicar a fórmula de resolução da equação de segundo grau, extrair uma raiz quadrada de um número gigantesco, mas hoje em dia essas coisas não estão para trabalho, porque a gente tem uma coisa que o Leonardo Euler não tinha. Ele tinha uma coisa que nenhum de nós tem, que era uma capacidade fantástica de fazer conta, de cabeça. Ele tem uma memória prodigiosa, mas nós temos as máquinas. Então, resolvendo esse problema pelas máquinas, dá uma raiz é 55 e a outra é 540. Muito bem. Então, de um jeito ou do outro, eu resolvi essa equação e achei que as raízes são 55 e 540. Uma das razões pelas quais eu gosto desse problema é porque aqui nós temos duas raízes positivas. E normalmente, quando a gente usa a equação de segundo grau no colégio,
tem sempre uma raiz negativa e a raiz negativa não serve. Mas acontece que existem muitos problemas em que a raiz negativa é que serve. E nesse caso aqui, as duas raízes são positivas, mas uma evidentemente não serve. É claro que uma pessoa que entrou com o capital X, o X não podia ser 540 porque o capital junto dos dois deu 100 mil reais. Então isso aqui está fora. Então é 55. Então o X é igual a 55. E o outro que é 100 menos X dá 45. Então o que trabalhou menos entrou com 55 mil e o que trabalhou mais entrou com 45 mil. Mas não é, ainda não chegou ao ponto pelo qual esse problema me atrai. Esse problema é interessante porque ele ilustra o fato de que um professor tem que sempre saber um pouco mais do que aquilo que ele está ensinando. Então é o seguinte, tem que ter autocrítica. Então um aluno chegou e resolveu o problema desse jeito, outro chegou e disse, não, vou fazer de um jeito diferente. Ele não sabia que o outro estava fazendo aquilo, era um dever de casa, ele chegou e disse, vou chamar de X o capital inicial do sócio, se chamarmos de X o capital inicial do sócio que trabalhava 3 dias por semana, teríamos aquela por cada real aplicado de lucro, os lucros foram isso aqui. 99 menos X dividido por 3X, porque ele trabalhava 3 dias na semana, é igual a X menos 1 vezes 2 vezes 100 menos X. Aí a equação vai ficar o seguinte, fica x2 mais 395x menos 19.800 igual a zero. Novamente, por um passo de mágica, a gente resolve essa equação e as raízes. Dessa equação são 45 e 440. Não, e menos 440. Que são bem diferentes das raízes da outra equação, que 50, bem diferentes, não, mas diferentes. A outra era 55 e 540. Essa é 45 e menos 440. Aí a gente já pode dizer que, evidentemente, a raiz negativa não serve, então uma raiz é 45 e a outra é 100 menos 45, dá 55, de modo que a resposta é a mesma. Agora, nós chegamos a um problema, estou vendo aqui, um problema que pode ser resolvido utilizando duas equações completamente diferentes, uma da outra. Tem essa equação e a outra tem essa equação aqui. Digo completamente diferente porque essas equações são equações que têm raízes bem diferentes. Uma é 55 e 45, ou melhor, 55 e 540, outra é 45 e menos 440. Então, esse é um dos exemplos do nosso amigo Leonardo Euler, que é um extraordinário matemático e o autor de um livro que serviu de base para os livros de álgebra que são utilizados nas escolas de todo o mundo. Ele escreveu esse livro, ele ditou o livro, porque ele era cego. Ele ficou cego, aos 30 anos ele ficou cego de um olho e aos 50 ficou cego dos dois, do outro também. E então ele, depois da cegueira total, ele produziu mais matemática original e de altíssimo nível do que antes.
Ele é o matemático, hoje em dia se sabe que é o matemático mais prolífico que já houve. Muito bem. Então, com isso nós falamos sobre as funções quadráticas. Fiquei devendo a demonstração da propriedade refletora da parábola, mas a minha desculpa é que tem aqui no livro e eu não queria me estender mais ainda do que eu já me estendi. Então, na próxima aula nós vamos começar a falar sobre polinômios em geral, deu pouca coisa sobre polinômios, e depois nós entramos logo na função exponencial, que é uma coisa